Muito bem, 9h04, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, aqui na tela da Rede Vida. 25 anos de boa notícia com o nosso Mais Vida, sempre às segundas e sextas-feiras, trazendo temas que você gosta, convidados especiais. A gente quer agradecer muito o carinho da sua audiência, a sua participação e também as sugestões que vocês nos dão, porque a nossa produção está sempre atenta a tudo que você escreve para a gente, tá bom? Nas redes sociais, através do nosso WhatsApp, tudo que você escreve, a gente está antenada. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para uma... Sabe que nós temos um telespectador que está fazendo aniversário hoje, 9 aninhos. Olha, é o Matheus, ele é apaixonado pelo nosso programa. Vamos dar um beijo duplo para ele, ó. Beijo duplo pra você, parabéns! Manda um pedaço de bolo pra nós. Opa, por favor, a gente gosta, tá? Pode mandar. E ó, a gente agradece de verdade o carinho de todos vocês. Continue interagindo com a gente nas redes sociais ao longo da semana, né? Tem gente que manda só de segunda e sexta, não, pode participar durante a semana também, tá? O dia que você quiser, que você sentir vontade de escrever pra Dani, pro Fabinho, pra família do Mais Vida, você pode, tá? Muito bem. E agora o nosso próximo assunto foi, aliás, você aí de casa que pediu pra gente. Trabalhar ou estudar no exterior faz parte dos planos dos brasileiros, sendo que na maioria das vezes, para sair do país é preciso tirar um visto, ou seja, enfrentar longas filas lá na alfândega, ter uma carta convite de alguém que viva no local onde se deseja entrar. Mas você já se perguntou como fazer para que essa não seja uma tarefa tão complicada? Para alguns essa possibilidade existe e apesar de ser burocrática, apresenta muitas vantagens. Nós estamos falando da obtenção de outra nacionalidade. Pois é, se você tem dúvida se pode ou não pode conseguir dupla cidadania e se pode, quais os documentos necessários, para responder tudo isso para a gente nessa noite, já aqui conosco na Casa do Mais Vida, nós temos o CEO da RSDV e AVV, Domênico Morra, Renato Lopes. Renato, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa nessa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, obrigado. Falando de um assunto muito importante, hein? Dupla cidadania. Pois é, vamos tirar todas as dúvidas do pessoal de casa, começando, né, a tentar entender o que é a dupla cidadania e quais as formas possíveis de se obtê-la. Certo. Normalmente, o que se entende pela dupla cidadania é você obter uma segunda, ou terceira, ou quarta cidadania, desde que você consiga comprovar a ligação daquele estrangeiro até você requerente. Essa é a base de todas as cidadanias, né? De todos os processos. Então, você conseguindo comprovar, você tem uma dupla ou terceira nacionalidade. Dá para explicar, assim, passo a passo, como que a gente pode obter essa dupla cidadania? Quais são os documentos necessários? Normalmente são certidões, os países nos quais podem oferecer, eles oferecem através de comprovações. São certidões de nascimento, seja daquele antenato, daquele estrangeiro que nasceu naquele país, certidão de nascimento dele, depois a certidão de casamento dele, depois a certidão de nascimento e casamento, até chegar nos requerentes. Mas isso é a base. Mas para cada país existe uma regra diferente, né, para se obter a cidadania de cada nacionalidade, né? Portuguesa é diferente, da italiana, da alemã, da espanhola, cada uma tem suas regras. O mais difícil é só para a gente saber ou não. Aí, de repente, ele fala assim, a cidadania portuguesa é mais fácil. Ele fala, eu vou lá tentar a cidadania portuguesa. Não é, mas é verdade. Não, existe sim, essa pergunta é bastante comum. Existe não é que é a mais fácil, por exemplo, no qual nós somos especialistas, que é a cidadania italiana, ela não requer e não tem limites de gerações para que se peça ou para que se faça o pedido. A portuguesa, por exemplo, já é limitada a netos, espanhóis, se eu não me engano, também a netos, alemães para filhos. Então, normalmente a gente fala que a cidadania italiana é a mais fácil. Tinha que ser, olha aí, tudo bom na gente. Ó, o meu é Parpinelli, hein? Já vamos conversar. Pronto. Dani, já imaginou? Falei que ele ia pedir a cidadania, qual fosse mais fácil ele ia pedir. Agora, só de falar assim, parece que o prazo para conseguir essa cidadania é bem longo, ou não? Na teoria, sim, mas na prática, não. Se você for obter o pedido através dos consulados italianos locais,
ou de São Paulo, Rio de Janeiro, onde o consulado italiano está presente, é em média entre 12, 10, 7 anos. Tá? Mas os processos feitos na Itália, nós temos prazos entre 12 a 18 meses. São processos feitos no fórum em Roma, são processos feitos judicialmente. Entendi. Agora, vamos supor que a gente não consiga todos os documentos, tá? A gente precisa lá no número X de documentos, falta um aqui, outro lá, ou de repente a gente não consegue a grande maioria. Existe mesmo assim a possibilidade de nós termos a dupla cidadania? Infelizmente não. Infelizmente, como eu disse no começo, você tem que ter uma comprovação de que ligue aquela pessoa até você. Se você tem um interrompimento de algum documento, supostamente você está interrompendo o processo, então você acaba não tendo como prosseguir. Existe, por exemplo, substituição de documentos, isso não é possível? Em alguns casos, sim. Por exemplo, é exigido certidão de nascimento da pessoa, mas no período a pessoa não registrou no cartório. Ela foi registrada na igreja, o batismo, por exemplo, é aceito para o processo. Tanto o matrimônio também celebrado na igreja também é aceito para o processo, né? O pessoal de casa está perguntando, então, quem tem direito à dupla cidadania? Só para ficar claro. Quem é filhos, netos, bisnetos, trisnetos, de qualquer geração que tenha ligação com aquele italiano. Desde que consiga comprovar. Exatamente. Então não adianta falar, minha tataravó era italiana, mas eu não tenho, de repente, o documento... Mas a gente presta orientação para que onde se chegue nessa documentação da tataravó, do tataravô, do bisavô, do avô, quem seja. Agora, acontece em muitos casos, é muito comum de repente, a grafia do nome ter mudado, ou de um documento está escrito de um jeito, no outro, né, está de outro jeito, e aí esses documentos não batem. Nesse caso, tem como tirar a dupla cidadania? Tem como resolver esse problema? Tem. Se os processos feitos aqui no consulado, o consulado tem exigência que se arrume todos os nomes. Processos feitos nas comunes, no qual nós não trabalhamos mais, também exigem correção de nomes. Os processos feitos por via judicial dispensa a correção dos nomes, dependendo a gravidade da correção. Muito bem. Muito certo. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre... eu queria falar um pouquinho sobre o caso de parentescos estrangeiros terem sido naturalizados brasileiros. Vou dar um exemplo. Eu tinha a minha avó, por exemplo, que veio de lá da Itália e se naturalizou brasileira. E aí, pegando um pouquinho um gancho naquilo que a Dani estava falando, tem sempre, na hora de traduzir o nome, um erro, às vezes uma letra. Mesmo assim, a gente consegue a dupla cidadania? Ou a gente tem que fazer a alteração para o nome que está lá, por exemplo, na Itália, para que a gente consiga tirar essa dupla cidadania? Precisa haver essa correção do nome ou eu consigo manter o meu nome como ele é efetivamente e ter a dupla cidadania? São duas perguntas diferentes, né? Quando aquele cidadão italiano, por exemplo, sua avó, se naturalizou, se ela se naturalizou antes do seu pai ou da sua mãe, que for o caso, tiver nascido, a cidadania ela é interrompida. Se esse estrangeiro... Porque quando a sua mãe ou seu pai nasceu, supostamente essa pessoa que se naturalizou ela já era brasileira. Ela se naturalizou brasileira. Ela perde a conexão com lá. Exatamente, exatamente. Mesmo que depois ela retorne, ela volte a ser cidadã italiana, naquele período que nasceu o filho dela ou a filha dela, ela perde aquele espaço como italiana. Então ela não prossegue, não consegue seguir mais adiante. Tá? Essa é a sua primeira pergunta. A sua segunda, com relação ao sobrenome, no caso, se for a sua avó italiana, teve a sua mãe se casou e você perdeu o sobrenome italiano. Então, não necessariamente você tem a obrigatoriedade de ter o sobrenome do italiano para que você consiga a tua cidadania. A comprovação ela é por sangue. Ela é por sangue, ela não é por nome. Eu sou descendente de italiano, sou ítalo-brasileiro, não tenho o sobrenome do meu antenato italiano, mas não significa que eu não tenha a cidadania. Curiosidade, qual que é o de lá e o de cá? O daqui, o da Itália? O da Itália. O da Itália é Célico. O daqui é Lopes, que é totalmente diferente. Não é nenhuma letra, né? Muitas pessoas
tem a descendência acaba não sabendo que tem. Porque a árvore nossa, nós temos um pai e uma mãe, e nós temos 4 avós, nós temos 8 bisavós, 16 tataravós e vai subindo e você acha alguém que veio da Itália. Italiano mesmo, né? Bem grande a família. Bem grande, bem grande. Né? Agora, é muito comum a gente ver, principalmente em filmes e novelas, pessoas que se casam para obter alguma cidadania, certo? Certo. Nesse caso, a pessoa casou com alguém que tem a cidadania italiana, ela tem direito também? Não. Tem. Tem algumas regrinhas para que sejam cumpridas, né? A primeira é você estar casado há mais de 3 anos com a pessoa, né? E tem que ser ou celebrado na igreja, que você tenha o certificado da igreja, ou você tenha celebrado no cartório. Então, se você cumprindo isso, você pode fazer o pedido da naturalização diretamente nos consulados. O período de demora para esse processo é em até 4 anos e em dezembro de 2018 foi aplicada uma lei no qual essa pessoa que for ser naturalizada, ela tem que ter a proficiência do idioma italiano nível B1. Então não é tão fácil assim se tornar italiano pelo casamento. Ou italiana, né? Depende. Posso voltar um pouquinho naquele tema que a gente estava falando antes? Você falou que, por exemplo, quando a pessoa se torna brasileira, se naturaliza, perfeito. Perde-se a conexão com a parte externa. Uhum. O inverso também acontece? Por exemplo, se pode acontecer de um brasileiro pedir uma naturalização ou de pedir uma dupla cidadania e perder a nacionalidade brasileira, existe algum caso que você conhece assim? Existe. Segundo a Constituição brasileira, quando você pode obter outras nacionalidades desde que você tenha comprovação, ou de solo ou de sangue. Tá. Né? Então você pode ser brasileiro, português por parte de pai, italiano por parte de mãe, espanhol por parte de bisavó, porque você tem uma ligação. Tá. É isso aí. Quando você se naturaliza, normalmente acontece com alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, você vai lá, você casa-se com um americano ou americana e você obtém a nacionalidade através da naturalização. Ocorreu recentemente um caso que uma brasileira casou com um americano, assassinou esse americano, fugiu aqui para o Brasil e depois o Brasil devolveu ela para os Estados Unidos sem a cidadania, porque tem uma brecha na nossa Constituição onde o governo, por força maior, ele pode tirar essa cidadania desde que você se naturalize por outra. Entendi. Diferente da italiana ou espanhola, se você comprovar a ligação. E não tem como, não tem país que tenha força para isso, né? Recebemos mais uma dúvida do pessoal de casa, ó. Bruno, né? A gente gosta quando manda nomes. Obrigada, Bruno Biagione, de Araraquara, né, interior de São Paulo. Ele falou, a minha avó paterna já tem cidadania portuguesa. Eu gostaria de saber como consigo ter a minha cidadania sem o meu pai ter conseguido tirar dele. Tem alguma coisa a ver ou não? A portuguesa, por exemplo, ela exige que se passe de um para o outro até chegar no requerente. Então, nesse caso do Bruno, ele vai ter que fazer para o pai dele, pronta do pai dele, aí ele pode solicitar para ele e depois solicitar para o filho, se caso ele tenha filho. A italiana é diferente, você pode fazer ela direto daqui, do italiano, para você, sem ter que passar a cidadania de um para o outro. Interessante, né? Interessante. Agora, quais que são as vantagens, vamos dizer assim? Você falou, agora eu fiquei meio confuso também esse negócio de ter... Aí eu posso ser português, italiano, metade japonês, metade americano. Eu vou ser, como diria Padre Zezinho, um beijo, Padre Zezinho, cidadão do mundo, né? É isso aí. Agora, fala um pouquinho sobre a questão das vantagens. Qual que é a vantagem, por exemplo, que eu posso ter em ter uma dupla cidadania, ser brasileiro e italiano, por exemplo? Perfeito. Primeira de todas, você tem livre acesso nos países que compõem a comunidade europeia. Tá? Você pode morar, trabalhar, viver em qualquer país da comunidade europeia como cidadão daquele país. Né? Outra vantagem, por exemplo, normalmente a maioria das pessoas que nos procuram para fazer um investimento para os filhos, né? A questão de estudos, por exemplo, o custo de uma universidade aqui é
pegar uma universidade de um curso administrativo, de uma faculdade mediana, você paga em torno de 5 a 6 mil reais por mês, né? Isso dá em torno de 900 ou 1.000 euros por ano, por mês, certo? Transformando em euros. Você, com esse mesmo curso, por exemplo, na Itália, você paga uma taxa de 1.000 a 1.500 euros por ano. Nossa, que diferença. É muito, né? É bastante. E com a cidadania, só que a gente consegue esse valor. Sim, se você for estudar, por exemplo, na Itália como um estrangeiro, você vai pagar as taxas altíssimas como estrangeiro. Mas você, como cidadão italiano, você tem direito ao estudo e pagando essa taxa anual. Agora, a partir do momento que a pessoa consegue a cidadania de qualquer país, ela tem compromissos com aquele país? Ela tem alguma obrigação com relação àquele país? Especificamente da italiana, não. A única compromisso que o italiano deve ter com a Itália é manter o seu endereço atualizado no consulado. A Itália, ela exige e quer saber onde estão os italianos espalhados pelo mundo. Esporadicamente, esse italiano que está com o endereço atualizado, ele recebe cédulas de votação quando tem plebiscitos ou eleições na Itália, ele pode votar ou não, mas não é obrigatório. Tá? Vota aqui no consulado. Vota aqui, ele recebe na casa dele uma carta, um formulário de votação, ele pode votar, coloca no correio de volta e isso é remetido para o consulado e vai para a Itália contar os votos. Para a gente entender, então, no primeiro passo era a reunião dos documentos. Qual que seria um segundo passo, além dos documentos, que mais que eu preciso para ter a dupla cidadania? Os documentos necessariamente devem ser traduzidos por um tradutor juramentado. Daqui para lá? Daqui no Brasil, é um tradutor juramentado aqui no Brasil, que traduz do português para o italiano. Depois esses documentos devem ser apostilados porque tem que ter validade legal na Itália. Se eles não forem apostilados, não tem validade legal. E aí, normalmente, quando a pessoa quer começar esse processo, ela deve procurar antes a lista de documentos para ver se ela consegue todos, ou vocês, por exemplo, conseguem facilitar, ajudar na hora de conseguir algum documento? Sim, sim. Na verdade, o primeiro documento que a gente, quando nos procuram, nem documento, a primeira é informação. Primeiro de tudo é saber quem que é o antenato ou aquele estrangeiro que veio para o Brasil. Se é bisavô, se é tataravô, enfim. Primeiro ele tem que descobrir quem é, para que então a gente oriente ele a ir atrás desses documentos e atrás dessas informações e mediante essas informações nós buscamos o documento dele na Itália, né? Muito bem. Agora a gente, claro, vai ter que falar no assunto do momento, bendito do coronavírus, né? Lá na Itália, eu até estava assistindo um vídeo de uma pessoa, um brasileiro que mora lá na Itália, e ele estava mostrando assim no YouTube, assim, a cidade praticamente que deserta, né? Os locais muito fechados, tem limite de pessoas para entrar no supermercado, todas com máscara e com luvas. Quer dizer, para você sair da cidade, você tem que ter uma documentação para sair e depois para voltar na cidade. Nesse caso que nós estamos convivendo, qual que é o efeito do coronavírus para quem está querendo tirar uma dupla cidadania? Isso influencia muito na decisão também dos italianos em relação a isso? Sim. Primeiro que essa semana, do dia 10 deste mês até o dia 1º de abril, todas as audiências nos fóruns da Itália inteira estão sendo remarcadas, né? Então, todos os processos que a gente tinha, audiências nesse período, estão sendo remarcadas. Mas, porém, para nós e para quem tem hoje interesse em desenvolver ou fazer o processo de cidadania italiana, os nossos processos são feitos no fórum e não depende que a pessoa ou a família se desloque para a Itália. Então, nós fazemos o processo e a família aguarda aqui no Brasil. Então, já me perguntaram, puxa, mas qual é o impacto negativo do coronavírus no teu negócio? Eu falei, nenhum, ao contrário, eu estou ajudando as famílias a não irem para a Itália. Né? E essa semana, 4 ou 5 famílias que já estavam agendados para fazer processos na comune, esses processos de residência, que já estavam agendados para esse mês e o próximo mês, já nos procuraram para iniciar o processo por via judicial, porque eles não querem se arriscar a ir para a Itália, né? Agora, a gente está falando muito do tempo do processo, a documentação necessária. É um processo que custa muito ou é relativamente barato? Porque muita gente busca isso também como uma forma de repente, melhorar de vida, tentar mudar a situação. É muito caro?
Olha, é o que a gente sempre fala, né? Depende qual é o objetivo que a pessoa tem para se obter a cidadania italiana. Se você pegar o exemplo do estudo que eu falei para um filho, praticamente zero, ou o investimento é muito pequeno perto do que você vai ter de retorno, né? E depende muito também da quantidade dos requerentes, porque nós fazemos processos coletivos, de famílias coletivas. Nós temos processos com 10, com 15, com 18, com 50 requerentes da mesma família. Então, quanto mais requerentes a família tiver, mais em conta fica para todos. Para um, assim, dependendo do objetivo dele, dependendo da condição financeira que essa pessoa tenha, pode pesar ou não, né? Depende o foco que a gente olha e que a pessoa olha, né? Temos uma pergunta aqui de uma telespectadora. Aliás, obrigado pelas perguntas sempre muito inteligentes aqui no nosso programa. Boa noite, Fábio, Dani. Olha, meu nome é Andréia Pérez, eu tenho filhos menores de 18 anos. Como que eu faço para passar a cidadania para eles? Eu tenho a cidadania, mas o meu marido não se deu... Não, como é que é? Não... se eu for para lá, qual é a situação? Mas meu marido não. Se eu for para lá, qual que é a situação dele? Ele pode viver lá comigo sem problemas? Ela está perguntando do marido e também está perguntando dos filhos. Pelo jeito, nenhum deles tem, né? Na verdade, quando, nesse caso da telespectadora Andréia, neste caso, ela sendo italiana, ela pode registrar os filhos dela aqui no consulado, diretamente no consulado, antes deles atingirem a maioridade. Isso é tranquilo, natural e é rápido. Como ela tem, os filhos são menores de 18, são menores de 18, consegue tranquilamente. No caso do marido dela, para onde ela for sendo italiana e o marido dela sendo comprovado através de um casamento, qualquer benefício que esta italiana tem em qualquer parte do mundo, este italiano, esse marido dela, tem os mesmos benefícios que ela. Mesmo não sendo naturalizado italiano. Legal, hein? O senhor citou o caso, né, da moça que casou e depois, né, teve a cidadania retirada. No caso da italiana também, ela pode ser retirada por algum motivo específico ou não? Uma vez que você é considerado cidadão italiano, você é para sempre. Se for através de sangue, sim, é para sempre. Se for naturalização pelo matrimônio, se você cometer algum crime muito grave, você corre o risco, sim. Eu nunca vi, tá? Mas corre o risco. É bom a gente alertar, né? Italiano é tudo gente boa. Acaba tudo em pizza. Graças a Deus, né? Obrigado, viu, Renato, pela sua presença nessa noite. Imagina, eu tenho um presentinho para vocês dois aqui. Tá? Que bacana. Isso veio diretamente de Roma, tá? Muito obrigado. Olha que legal. Mostra, você vai mostrar aí? A Dani está mostrando, ó. É o terço. É o terço do Papa. Isso. Consigo abrir. Isso. Ah, que lindo. Nossa, tem cheirinho, né? De rosas, né? Tem. É defumado dentro da basílica mesmo. Muito obrigada pelo Imagina, presente. que isso. Obrigado mesmo. Que lindo, tá aí. Bom, tiramos algumas dúvidas, mas a gente sabe que muitas outras surgem, né, ao longo da conversa. Você que está em casa pode acessar o site www.rsdvit, como tá aqui.com, tá? Mandar um e-mail também para o Renato, né, pedindo as orientações, enfim, ele está à disposição também para te ajudar. Renato@rsdvusa, como tá aqui no vídeo, tá? E no Facebook eles também têm a página para vocês curtirem, como tá aqui no vídeo. É muita letrinha? É difícil? Fotografa que é para não ter erro, tá bom? Eu já vou fotografar e depois vou entrar em contato. Será que eu posso ser Parpinelli italiano? Ia ser legal, hein? Será? Tem bastante italiano aí. Muito bem, gente. Olha, no próximo bloco a gente vai conversar com a nossa querida amiga, a psicóloga doutora Veruska Gendov sobre, preste atenção, o nosso comportamento justamente nessa época, sabe? Nos períodos de crise. É isso mesmo, mas não saia daí, nós vamos fazer um intervalo bem rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta.